fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado alcançaram a aprovação de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Com este versículo eu cumprimento a todos os queridos e amados ouvintes do canal Vida pela Palavra de Deus, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava esta semana lembrando-me do congresso da Escola Bíblica Dominical, quando nós ouvíamos o pastor que em uma das plenárias o assunto era sobre a maneira que nós estudamos a palavra, lemos a palavra. E eu me lembro que nesta plenária o pastor Elienay Cabral, ele colocava para nós a importância de nós conversarmos com o texto, de nós fazermos perguntas para o texto, com o objetivo de procurarmos entender o que o escritor ele estava procurando passar para nós. E nesta oportunidade nós vamos fazer 4 perguntas ao capítulo 11 de Hebreus e o versículo de número 24 ao 26, com o objetivo de levar até você esta maneira de estudar a palavra, de ler a palavra, e também o objetivo de que você compreenda a maravilha que está nestes 3 versículos. As perguntas que nós estaremos fazendo então é a seguinte: o que Moisés decidiu? A segunda pergunta: quando Moisés decidiu? A terceira pergunta: por que Moisés decidiu? E a quarta e a última pergunta, nós vamos perguntar: qual foi o resultado da decisão de Moisés nestes 3 versículos? Antes de nós lermos a palavra do Senhor, é muito importante nós, aqui como uma parte introdutória, observarmos que o capítulo 11 de Hebreus, ele faz menção a 17 heróis. 9 deles, o escritor, ele especifica, ele coloca detalhes, alguns, muitos detalhes, outros, poucos detalhes. Também é interessante nós observarmos que Abraão é o que nós encontramos mais detalhe. O escritor, ele dedica 11 versículos para colocar diante de nós a fé de Abraão. Moisés foi o segundo homem que mais foi colocado aqui pelo escritor aos Hebreus. E 7 versículos são dedicados a mostrar para nós a fé de Moisés. A vida de Moisés, ela vai do nascimento até a libertação que Moisés, ele proporciona ao povo de Israel. Porém, nesta oportunidade, nós vamos nos ater a um momento na vida de Moisés. E que momento foi esse? O momento em que ele decide tomar uma decisão. Então nós vamos ler Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 24, 25 e 26. Diz-nos assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior
do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Estes versículos contêm lições importantíssimas para as nossas vidas. Porém, nós vamos nos ater aqui a fazermos 4 perguntas a esse texto. E a partir dessas 4 perguntas, procurar entender o coração de Moisés e o que o escritor ele queria colocar diante de nós. A primeira coisa, o que Moisés decidiu. E nestes versículos nós vamos encontrar que Moisés ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. O versículo de número 24 está escrito que Moisés ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. E esta questão é muito importante porque nós precisamos pensar nesta pergunta. E ao pensarmos nesta pergunta, nós vamos entender que Moisés, aqui nesta atitude, ele abriu mão de pelo menos 3 coisas. E essas 3 coisas, elas estão na natureza humana. Elas fazem parte do homem natural. E quais foram então essas 3 coisas que Moisés ele abriu mão quando ele decidiu que não queria ser chamado filho da filha de Faraó? Em primeiro lugar, Moisés ele abriu mão da posição social e da grandeza. Observem isto e compreenda que foi exatamente isto. Porque como filho da filha de Faraó, Moisés ele possuía posição social e possuía grandeza, porque ele era filho da filha de Faraó. É considerado um príncipe do Egito. Porém, ele decidiu abrir mão disto. Em segundo lugar, Moisés, quando ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó, o texto nos diz que ele decidiu não desfrutar os prazeres do Egito. Porque como filho da filha de Faraó, ele tinha à sua disposição todos os prazeres, fossem eles intelectuais, carnais, na bebida, na comida, enfim, tudo que um homem pudesse desfrutar de prazeres, Moisés ele tinha à sua disposição. Porém, o texto nos informa que Moisés ele decidiu abandonar isto. Em terceiro lugar, é muito importante também nós entendermos que Moisés ele abre mão das riquezas do Egito. Porque como um príncipe, como um filho da filha de Faraó, ele tinha à sua disposição riquezas. Riquezas em abundância, riquezas que sobejavam as nações que estavam em volta nos tempos de Moisés. Mas a Bíblia me informa, aleluia, que Moisés ele decidiu abandonar estas coisas. E aqui eu compreendo que essas 3 coisas que Moisés abandona, elas fazem parte do núcleo da natureza do homem. Porque a sociedade em que vivemos, o homem da atualidade, existe uma busca desenfreada pela posição social, pela grandeza em status. Existe também uma busca desenfreada pela riqueza, pelas posses materiais. Mas a palavra nos informa que Moisés, ele abandonou essas coisas. Então, observem o que Moisés
decidiu. Ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ou ele decidiu abrir mão da posição social. Ele decidiu abrir mão dos prazeres mundanos. E ele decidiu abrir mão das riquezas. A segunda pergunta muito importante que faz-se necessário para nós compreendermos esse texto: quando Moisés decidiu? E o texto nos informa, olha o versículo de número 24, já adulto, ou seja, o homem formado, o homem intelectualmente consciente. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo de número 23, nos informa que Moisés, ele tinha 40 anos de idade quando ele decidiu esta decisão tomada por ele. Então observem duas coisas muito importantes aqui neste momento da decisão de Moisés. A primeira, ele era consciente. Esta decisão não foi tomada por um sentimento emocional. Não foi tomado no calor de algo que aconteceu, não. Esta decisão foi tomada conscientemente. Ele estava certo daquilo que estava fazendo. E isto é muito importante para a minha vida e para a tua vida, nós tomarmos decisões conscientes daquilo que está à nossa frente. Também, em segundo lugar, é muito importante observarmos aqui a idade de Moisés. Ou seja, era um homem que tinha condições de desfrutar os prazeres, tinha condições de desfrutar as riquezas que estava nas suas mãos. Não era como um homem de idade avançada que olha para a sua vida e fala: eu decidi abandonar as riquezas, eu decidi abandonar os prazeres, eu decidi abandonar este mundo. Mas na realidade é porque esta pessoa não tem mais a fortaleza da juventude, não tem mais o vigor da vida. Então, na realidade, ele não desistiu, mas chegou o período da vida dele em que ele não pôde mais desfrutar estes prazeres. Mas aqui eu entendo que Moisés, ele tinha condições de desfrutar as riquezas. Ele tinha condições de desfrutar os prazeres, como os prazeres sexuais, os prazeres na comida, os prazeres na bebida, na intelectualidade. Mas a Bíblia me informa que ele, já adulto, ele consciente e ele tendo condições de desfrutar, mas ele resolveu abandonar estes prazeres. Em terceiro lugar, a nossa terceira pergunta, ela é muito importante. Por quê? Porque ela diz por que Moisés decidiu. E aqui é o ponto-chave. Aqui é o ponto que nós precisamos entender. E a resposta dessa pergunta está no texto. E o texto nos informa que ele contemplava a sua recompensa. A última parte do versículo 26. Tomou esta decisão porque contemplava a sua recompensa. Mas que recompensa era esta? O que tinha no coração de Moisés que era mais precioso do que a posição, do que os prazeres e do que as riquezas do Egito? Ele contemplava o seu futuro eterno. Ele contemplava, aleluia, que quando ele se colocasse ao lado do seu povo, ao lado do povo de Deus, quando ele se colocasse ao lado do Deus, o Todo-Poderoso, a
a sua recompensa era eterna. Não era uma recompensa passageira, não era uma posição passageira, mas era algo da eternidade. Aleluia. E nesta oportunidade, o desejo do meu coração é que nós possamos entender que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por apenas um período da vida, mas nós buscamos uma cidade futura, nós buscamos um lar eterno, nós buscamos, aleluia, adentrarmos as portas celestiais da eternidade nos céus e habitarmos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Moisés, ele tinha esta esperança, ele contemplava esta recompensa, e a contemplação desta recompensa fez com que ele abandonasse as coisas do Egito. Também o texto nos informa que Moisés, ele entendeu algo sublime, e isto está no versículo de número 25, quando nos diz que ele preferiu estar com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do Egito por um período temporário. Moisés, ele entendeu a brevidade da vida terrena. Ele compreendeu que todas as posses, que todas as riquezas, que todos os prazeres terrenos eram passageiros. Aleluia. Passavam, se terminavam, como a Bíblia nos informa que o homem, ele é como um conto que passa ligeiro. Na mesma hora que está bonito, está como uma flor, de repente vem o sol e murcha, e acabou-se a formosura do homem. Mas nós temos uma promessa, e esta promessa é uma promessa de vida eterna. Eu tenho esta promessa. Você que me ouve através deste vídeo, você tem uma promessa. E a promessa para a tua vida é uma promessa de eternidade. É uma promessa que vai além dos prazeres terrenos, além das conquistas terrenas. Mas é uma promessa eterna nos céus. Então, observem que Moisés, ele tomou esta decisão porque ele contemplava a sua recompensa. E ele entendeu que a vida na terra é passageira, que logo se acaba. Em último lugar, a nossa quarta pergunta que precisamos fazer para esse texto: qual foi a recompensa? Ou que resultado teve a decisão de Moisés? E eu gostaria aqui, de todo o meu coração, de ter capacidade de explicar a vocês esta recompensa. Mas eu limito-me aqui a dizer que a recompensa, palavras não descrevem. Porque quem foi a filha de Faraó? Que pessoas que eram da grandeza de Faraó naquele período de Moisés que hoje é lembrado? Ninguém. As riquezas do Egito passaram. A posição, o status, tudo que aquele país possuía passou. Porém Moisés é lembrado até hoje em toda a terra. Aonde estiver pessoas que tenham acesso à palavra do Senhor, o nome de Moisés é lembrado. Aleluia. Por quê? Porque ele tomou a decisão, porque ele entendeu que ele precisava ficar ao lado de Deus. E nesta oportunidade, eu quero deixar a você esta palavra e te convidar para nós estarmos observando estas coisas. E nós temos oportunidade de decidir. Eu entendo que neste momento é um momento de decisão. O Senhor te convida a você abandonar
os prazeres do mundo. O Senhor te convida a você abandonar as riquezas terrenas. O Senhor te convida a abandonar a busca pelo status, a busca pela grandeza, e então associar-se à palavra do Senhor, render-se ao senhorio de Cristo, buscar na sua vida aquilo que o Senhor quer que você busque, e você sabe aí no teu coração o que você precisa abandonar. E nesta oportunidade, é uma oportunidade para que você se renda à palavra do Senhor e tome uma decisão. Então eu quero orar com você. E nesta oração, nós vamos orar juntos, com um objetivo, para que a fé que moveu Moisés, a visualização que Moisés teve da eternidade, o entendimento que Moisés teve de que a vida aqui era passageira, e que isto gerou a fé no coração de Moisés, esta fé, ela possa ser gerada em nossos corações, e nós possamos ter condições de tomarmos a decisão que precisamos tomar. Então, ore comigo e peça para que o Espírito Santo te dê esta capacidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado eterno Pai, nesta oportunidade, Senhor, eu quero pedir a Ti, em favor de cada ouvinte que me ouve através deste canal. E o objetivo da minha oração nesta oportunidade é que o Senhor nos dê capacidade para enxergarmos o que nos espera, para compreendermos a brevidade da vida, que aqui nesta terra, as conquistas financeiras, as conquistas sociais, meu Deus, elas passam, porque nós passamos, mas o que o Senhor tem reservado para nós é eterno. Porém, papaizinho amado, precisamos da ação do Teu Espírito Santo para entendermos esta verdade, assim como Moisés compreendeu. E eu te peço, abre, Senhor, o coração, abre a mente, Senhor, coloca esta verdade em nossos corações, e que a partir deste entendimento nós possamos tomar atitudes, e que estas atitudes sejam de ficar perto do Senhor, de abandonar os prazeres terrenos, de não buscar as riquezas terrenas, mas buscarmos o Senhor e entendermos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus. Não deixe de orar por nós. Nós precisamos muito das vossas orações. Seja um parceiro do nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo as atualizações. Isso é muito importante para que possamos estruturar este canal que tem o objetivo de levar até você a palavra do Senhor. Deus abençoe.